Programa ABC em Perfil, com a apresentação de Dr. Cristiano e doutora Adriane Bramante. Boa noite para você, boa noite ABC e boa noite Brasil também. Que alegria estar com você em mais um programa. Aliás, toda segunda-feira eu estou aqui ao vivo. O programa tem sido um sucesso. Eu, como sempre faço na minha abertura, agradeço você que tem me acompanhado pela Eco TV, pelo Canal 9 e também pelo Facebook. Os views têm sido muito altos, a participação tem sido muitas, grandes questionamentos, perguntas. Por quê? Porque a minha preocupação é que as pessoas por aqui que passam é para que levem informação para você. Essa é a finalidade, fazer um programa de uma forma inteligente, mas com entretenimento. Eu acho que isso é que falta na atualidade. Nós precisamos trazer a você que está aí na sua casa informações, mas informações que realmente são importantes. Então eu quero desde já deixar um grande beijo para você que tem me acompanhado a todos. O programa é um sucesso e hoje não pode ser diferente. Eu recebo aqui uma grande advogada. Aliás, eu já estava com saudades dela, saudades de ouvi-la. Ela já esteve aqui comigo, no meu outro programa ainda era Dr. Cristiano para você, eu me lembro disso. E hoje eu estou recebendo ela. Eu dei um jeitinho, eu consegui um espaço na agenda para ela, porque ela é uma pessoa muito cara para mim. Quando eu falo cara, é de carinho, é de admiração e de respeito. E eu recebo hoje no meu programa a doutora Simone Fusari, que é advogada, uma advogada militante da nossa comarca, né? Com uma larga esteira profissional, e daqui a pouco eu vou ler o currículo dela, mas eu já desde de início, eu já quero agradecer a presença dela no meu programa, que de imediatamente ela aceitou o meu convite, acertamos as agendas, e eu sei que ela está desenvolvendo, como sempre ela desenvolve, mas agora também uma atividade muito importante, uma grande contribuição para a sociedade também andreense e também para a região. Eu recebo então ela hoje, a Simone Fusari. Ela é advogada, atuante na área civil, família, sucessões, tem um escritório desde 1990. Foi professora do ensino fundamental, é mediadora, arbitrarista, conciliadora de conflitos na CBMA, né? Sejusc, a CISA. Nós vamos falar muito da CISA, diretora de Câmara da Mediação e Arbitragem da CISA, da OAB, não precisa nem falar a esteira da OAB de trabalho que ela teve no Cresce, na grande Associação dos Advogados do Grande ABC, a qual eu tive a honra de presidir, é diretora cultural de cursos jurídicos da 38ª subseção da OAB, nossa, aqui da nossa cidade, assessora da Comissão de Ética e Disciplina da 38ª subseção, assessora da Comissão de Ética e Disciplina, membro efetivo e palestrante da Comissão de Mediação, Conciliação, Arbitragem da 38ª subseção, professora da ESA, do nosso curso aqui de capacitação também, de curso de capacitação, mediação e conciliação, conciliadora judicial do Tribunal de Justiça de São Paulo, Sejusc, técnica superior em higiene e segurança do trabalho e ela é inscrita na Ordem dos Advogados de Portugal. Que maravilha! Traz uma larga experiência profissional, uma grande contribuição. E o mais importante, é prata da nossa cidade, é prata da nossa casa e da nossa ordem. Então eu tenho a honra e a alegria de receber a doutora Simone nessa noite. Tudo bem, minha amiga? Obrigado pela tua presença. Viu? Muito obrigada, doutor Cristiano. Tá aqui de volta é um orgulho para mim, eu fico muito honrada. Já fazia muito tempo, né? Já estava com saudades de estar aqui com você, meu amigo, meu companheiro na ordem, né? Advogado e pessoa de grande valor. Muito obrigada pelo convite. Mas, minha amiga, essa sua esteira eu falava, né? Eu sei que os colegas sabem, mas você já deu e dá sempre uma grande contribuição. De carreira há quanto tempo? Eu me formei em 89 e comecei meu escritório em 1990. E fora o tempo que eu morei em Portugal, durante 5 anos, sempre militante na advocacia. E diz uma coisa para mim, na minha chamada eu falava a respeito dessa sua inscrição na Ordem dos Advogados em Portugal, né? Fala um pouco dessa experiência, dessa rica experiência de estar na Europa, de ser inscrita numa outra ordem dos advogados. Como é essa receptividade, né? Porque você é advogada no Brasil, na nossa cidade, na nossa terra. E lá, como é a ordem dos advogados? Tem esse envolvimento, tem
essa união que se existe aqui, eu digo união, esse calor, né, que nós temos do brasileiro. Como é lá? Fala um pouco lá. Então, doutor Cristiano, eu fui para Portugal por uma questão pessoal, né? E foi uma experiência muito interessante. Me inscrevi na ordem lá, eu tive algumas facilidades por ter a permanência. Na época eu tinha permanência lá em Portugal, então eu tive algumas facilidades na inscrição da Ordem dos Advogados em Portugal. Contudo, não cheguei a advogar efetivamente, né? Eu fui para a vertente da mediação imobiliária, já começando com a mediação imobiliária. E, então, não tive a experiência de ser uma advogada militante em Portugal. Muito embora fiz lá minha inscrição e fiz cursos, fiz técnica, higiene e segurança no trabalho, tem o CAP, que é tipo nos habilita a dar formações, e trabalhei no ramo da mediação imobiliária. Que bacana. Bacana. Agora, quando nós falamos em cultura, aí você falou uma questão interessante, como você trabalhou lá. A cultura europeia, em especial, ela é uma cultura de forma diferenciada, né? Você acha que o europeu ele tem uma cultura para conciliação diferenciada do brasileiro? Completamente. Não só o europeu, como o norte-americano também. E o asiático. Porque Japão está anos-luz em mediação do que nós. Estados Unidos você não entra no judiciário até esgotar todos os métodos alternativos. Conciliar, tentar mediação, o máximo que conseguir. Também não vamos muito longe. A Argentina... A Argentina, doutor Cristiano, o mediador na Argentina, ele é equiparado a um promotor, na importância que ele tem. Porque também vamos para o judiciário, sim, mas vamos esgotar primeiro todos os métodos extrajudiciais, alternativos, como a gente chama. Brasil, eu não digo que nós estamos assim engatinhando, eu acho que já nos levantamos e já estamos dando passos largos, porque... É muito recente, sim, né? O CNJ, na decisão que o CNJ teve a respeito que decidiu isso com a conciliação, mediação e arbitragem, nasceu, eu acho que a cultura ela leva um tempo, né, um amadurecimento, né? Então eu acho que essa cultura ela vai ser adquirida. E quando nós falamos da Argentina, eu vejo isso de uma forma muito interessante, porque com 7 anos você já aprende na escola a importância de conciliar, né? Com certeza. E aqui, agora que nós estamos chegando na graduação, né, nessa discussão, né, de uma recente que tem que ter a importância disso. Agora, o que você acha, como você vê isso, você que traz essa experiência de um outro país, em relação, nós falamos até aqui da Argentina, que a Argentina é um povo também aguerrido, né? É um povo bem caliente, né, que se diz, né? Agora, e o brasileiro? Por que o brasileiro tem esse espírito? É o que foi incutido na nossa cultura jurídica? Eu acho que sim. Nós fomos treinados nas faculdades para sermos o quê? Advogados o quê? Beligerantes. Beligerantes. Advogados briguentos, advogados batalhadores. E hoje se propõe mudar esse paradigma. Inclusive, é um trabalho que nós, na OAB, estamos fazendo para sensibilizar o colega, o advogado, nesse sentido, que são só mais-valias ele se utilizar desses métodos. A gente pode falar disso um pouquinho mais para frente. Vamos falar, sim. Então, você mudar de uma hora para outra, a nossa lei de arbitragem é da década de 90. Sim. É tudo muito novo no Brasil, não é? Então, mas eu não sinto que nós estamos engatinhando. Eu acho que nós já estamos ainda a passos, eu não diria largos, mas estamos a passos firmes, né? Eu acho que tudo... E assim, caminho sem volta, eu costumo dizer, é caminho sem volta. Então, isso que é importante, porque quando você coloca a lei da mediação e arbitragem, ela, na década de 90, e quando você sabe disso, as empresas não queriam vir para o Brasil justamente porque falar assim, vocês têm um sistema jurídico muito complexo para se discutir contratos, as empresas. Então, eu sei que teve, na lei da década de 90, se você pegar o senador Marco Maciel, na época, foi ele que foi o autor da lei de mediação, conciliação e arbitragem. Ele, na época, foi senador, tudo, grande senador, e você percebe da importância dessa contribuição, né? Agora, dentro dessa questão de conciliação
e mediação e arbitragem, que são coisas distintas, né? E muito se confunde a figura da conciliação, e aí você fala de cultura. Vamos falar um pouco da conciliação, nós vamos falar um pouco da arbitragem, que é aquilo que nós vamos falar, que é o ápice, que eu sei que você está fazendo um trabalho maravilhoso, né? Junto com alguns colegas também. Mas a conciliação, ela é resistente dentro do próprio judiciário, né? Porque o próprio juiz, existem correntes do judiciário que ele entende que não é necessário, ou que ele confunde a conciliação, né, dentro daquela questão da audiência. Fala um pouco disso a respeito do que você falou da Europa, que lá você tem um conciliador capacitado, né, que é considerado como se fosse um promotor. Então, são duas culturas hoje. Fala um pouco sobre isso. Então, nós aqui no Brasil, o conciliador judicial hoje, doutor Cristiano, ele também tem que ter uma capacitação, não é? Conforme a orientação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que credencia algumas entidades, né? A nossa ESA é credenciada, e dentre outras, para dar, né, o curso de formação, capacitação em conciliador judicial e mediador judicial. Sim. Esse conciliador é que vai estar apto a trabalhar em nome do Tribunal de Justiça de São Paulo, que vai poder trabalhar Sejusc, né, na mediação e na conciliação. A arbitragem é uma coisa que acontece hoje em câmaras privadas. Né? E o judiciário, eu vejo ele hoje mais como nosso parceiro na arbitragem. Porque nós, durante o procedimento arbitral, alguns atos que o árbitro não tem aquele poder de coerção, né, aquele poder de força que um juiz tem, alguns atos nós vamos precisar nos socorrer, vamos precisar da cooperação do judiciário para fazer efetivar. Uma citação, uma condução de uma testemunha, isso nós não temos o poder o árbitro. Então, nós pedimos o auxílio do judiciário. Então, já está acontecendo aquela cooperação, eu acredito, entre a arbitragem e o poder judiciário. Perfeito. Porque eu acho assim que a arbitragem vem para somar, ela vem para ajudar o judiciário a desafogar e a tudo isso. Olha, Simone, olha a Lucy Belucci. Lucy, olha, um grande beijo para você. Ela está falando que ela olha, sou fã da doutora Simone. Obrigada. Que legal. E você não é minha fã? Por que só da doutora Simone? Vou ficar com ciúmes, hein? Você que me assiste sempre, um grande beijo para você. Você sabe que eu te trato com muito carinho e fico muito feliz pela sua participação. Que maravilha, olha, várias pessoas aqui participando. Um beijo grande para você. Aí, a Estela Fusari, conhece? Manda um beijo. Ai, pois é, um beijo, Estela. Obrigada. É a melhor advogada, é lógico, né? Tem que ser a melhor advogada. Um grande beijo para você também. Agora, a lei de arbitragem, aquilo que você falou, é da década de 90, tá? Nessa lei de arbitragem, ela vem numa estruturação. Fala um pouco como funciona a Câmara de Arbitragem. Você já falou um pouco disso a respeito da colaboração do Judiciário. São definições que se colocam em contratos? Explica um pouco a respeito disso para o nosso telespectador. O que é uma Câmara de Arbitragem e como ela funciona? Atualmente, eu fui nomeada diretora executiva da Câmara de Mediação e Arbitragem, a CISA, OAB, Santo André e CBMAI. Perfeito. Venho substituir a excelente gestão da doutora Carmen Jane, né, a quem eu mando um grande abraço, e é uma construtora fervorosa desses métodos também, e uma aguerrida batalhadora deles, defensora, eu diria. E o que acontece? Em 2010, foi firmado um convênio entre a CISA, a OAB Santo André, na época, Dr. Fábio Picarelli pela OAB, Dr. Evenson Douto pela CISA. Celebraram ali. E aí a Câmara foi reestruturada, eu diria, com o apoio da OAB, a força, né? Sim. E a CBMAI também, né? Que entra com toda a parte informática, estrutural. Então, hoje essa Câmara é o quê? Ela está fisicamente na CISA, na Associação Comercial e Industrial de Santo André, instalada fisicamente. Tá. Todo o corpo, todo o especialista, o treinamento e a indicação é feita pela Ordem dos Advogados de Santo André. E toda a parte de estrutura, informática, é feita pela CBMAI. Então, é uma parceria a três que está dando muito certo. Nesse sentido, foi por isso que foi renovada agora,
né, esse convênio, atualmente com o doutor Pedro Cia, que é o presidente da CISA hoje, e o doutor Roberto Gonçalves, que é o nosso presidente. Que é o nosso presidente. Que é o nosso presidente da OAB. Aliás, só me dá um segundo. Eu quero mandar 2 grandes abraços. Aliás, um abraço para o nosso presidente, que está na Rússia lá, né, assistindo o Brasil. E vamos torcer para o Brasil, né, presidente? E também para Carmen Jane, que é presidente da Associação dos Advogados do Grande ABC. E é uma grande honra saber que você preside a Associação dos Advogados do Grande ABC e também esteve à frente, né, desse trabalho que hoje passou ali o bastão para a nossa grande presidente, né, atual, né? Mas é isso. Então isso é importantíssimo a gente falar. Eu queria que também a gente falou um pouco sobre isso. Da mediação e da arbitragem. Qual é essa diferença? Tá. Bom, são métodos alternativos, extrajudiciais, de solução de conflitos. Tá. Então, você tem um conflito, ao invés de levar esse conflito ao judiciário para que o juiz julgue, né, você submete ele aos métodos alternativos, que pode ser a mediação, pode ser a conciliação, pode ser a arbitragem. A mediação e a conciliação, nós dizemos que eles são métodos autocompositivos. Por quê? Porque o técnico, né, o profissional mediador, ele não vai resolver, ele não vai julgar. Ele vai, através das ferramentas que ele tem, auxiliar as partes a chegarem a o que é melhor para eles. Porque ninguém mais do que nós sabe o que é melhor, né, para resolver o conflito que a gente vive. Sim. Então, por isso que nós dizemos autocompositivos, porque as partes, com a ajuda do mediador ou do conciliador, eles próprios chegarão a um acordo. Diferente da arbitragem, que nós chamamos heterocompositivo. Por quê? Porque é o árbitro, né, o que no judiciário seria o juiz, o árbitro que vai decidir, julgar, resolver. Tá, agora, a questão da arbitragem, que você precisa ter um árbitro, isso tem que ser feito numa câmara, oficialmente. E quais os casos que são levados para a arbitragem? Somente aqueles que são definidos em contratos pelas partes? Qualquer direito que a lei define como direito disponível, tá, né, que a parte pode dispor. Aqueles direitos indisponíveis, que até então, direitos trabalhistas eram assim reconhecidos, houve mudança com a reforma, direitos afetos à família, que são direitos consumidor, há uma discussão ainda, que são direitos indisponíveis, esses não podem ser levados à arbitragem. Contudo, podem ser levados à mediação. Criança, o menor. Mediação, doutor Cristiano, pode ser trabalhado qualquer conflito na mediação. E o colega precisa entender isso, o advogado. E é isso que é interessante que você fala, e você pode ter auxílio de vários técnicos, né? Até de psicólogos, né? Sim, porque é muito comum, em especial, que existem as etapas da conciliação, da mediação. O mediador ele tem um papel fundamental. E quando você fala isso, muitas vezes o advogado ele acha que ele está perdendo um espaço, né? Quando você está diante da mediação, conciliação e arbitragem. É importante nós frisarmos, nós falávamos sobre isso, eu quero que você fale, da efetiva sempre participação do advogado, que ele não deixa de participar. Mas tem um resultado mais objetivo e mais rápido nas causas, não é isso? Sim, nós temos as vantagens de você utilizar esses métodos. Primeiro, assim, é provado que as partes saem mais satisfeitas quando elas se submetem a esses métodos, porque elas participam, porque elas estão envolvidas em resolver a questão. Então, a satisfação delas no final é maior do que delegar a um juiz para resolver. Mesmo na arbitragem, que o procedimento se assemelha, eu diria, ao judicial, há uma interação maior das partes em todo o procedimento arbitral, o que é satisfatório no final. O sigilo, todos os processos da arbitragem, eles tramitam sigilosamente numa câmara. As empresas não querem ver as suas lides ali expostas, né, nos tribunais, nos cartórios. Então, essa é uma vantagem, o sigilo. Nós temos a especialidade, o árbitro pode ser um especialista naquela matéria. Você pode escolher o árbitro dentre o rol dos especialistas. É isso que eu ia te falar. Como que é feita a escolha do mediador e do árbitro? Duas formas. Pelo regulamento da nossa Câmara, está estipulado que, caso as partes não escolham o árbitro, nós temos lá todos os currículos dos especialistas à disposição no nosso site da acisa.com.br. Caso as partes não escolham o mediador ou o árbitro, porque não querem, delega-se essa função para a Câmara. E aí a Câmara vai eleger
Um árbitro, 3, é sempre números ímpares, né? Ou também vai indicar um mediador, um conciliador. Vamos imaginar, mas antes eu quero falar da participação e vou deixar essa pergunta aqui. Ó. O Bruno Guga, um grande profissional, uma grande mãe. Obrigada. Grande abraço para você. O Fábio Beza aqui, grande jornalista da nossa casa, grande programa. Aquele abraço, meu amigo Dr. Cristiano, Dali ABC em Perfil. Obrigado pela sua participação, meu amigo. Parabéns pelo seu sucesso. Muito obrigada. Vamos imaginar uma situação, né? Um caso concreto. Se já tiver em ação judicial, isso pode ser levado para a arbitragem? Pode ser retirado? O que você acha disso? Digamos, eu tenho lá o processo, as partes têm um processo e resolveram desistir do processo judicial e levar para ser feito lá na arbitragem. Tem possibilidade de ser feito isso? Então, quando começa um processo arbitral, doutor Cristiano? Isso, vamos falar sobre isso. O processo arbitral, ele começa a partir... Tem duas situações. Ou no contrato existe a cláusula arbitral, que ela é vinculante, e eu digo... Isso, fala sobre por que é vinculante. Vinculante por quê? Porque uma vez ela estipulada num contrato, você não pode levar aquele conflito, o conflito gerado por aquele contrato, você não pode mais levar para o judiciário. Por isso que ela é vinculante. Você obrigatoriamente vai ter que levar para a arbitragem. Certo? Então, por isso que ela é vinculante. Caso as partes entrem no judiciário por qualquer motivo, o judiciário extingue e fale, olha, quem tem que tratar esse conflito é a arbitragem. E vocês escolham a Câmara que quiser. Nós temos no nosso site já uma cláusula arbitral que a gente chama cheia, que qualquer interessado pode entrar lá e pode colocar no contrato. Que ela está bem explicadinha, bem completa. Agora, o que acontece? Havendo já um processo judicial e não havendo um acordo, uma conciliação no judiciário, nada impede que as partes peçam a suspensão do feito, levem o conflito para uma Câmara, submetam a arbitragem ou a conciliação, e aí resolvendo aquilo, que vai gerar um título executivo extrajudicial, voltem ao judiciário e apresentem aquele acordo. Sim. É uma forma também... Pode até pedir a suspensão do andamento do feito. Isso, para levar aquilo para uma Câmara. Para que seja levado numa tentativa de mediação ou de conciliação. Né? E a mediação, quando ela é exigida, a conciliação nós já sabemos em que pese são etapas muito importantes. Muitas vezes você fala, a conciliação é coisa simples. Não é. É difícil, você tem que ter muita capacidade técnica, conhecimento, formação. São muitas ferramentas. Muitas ferramentas que são usadas. Porque nós sabemos que em qualquer situação onde existe dois polos, né, opostos, que são leads, né, são conflitos existentes, de qualquer forma, existe muito um lado psicológico envolvido, né? E quais ali a capacitação que esse mediador tem que ter quando nós falamos disso, né? Porque quando você fala, mas eu vou lá, eu estou falando isso para o leigo, tá? E você sabe disso, né? Eu sei que eu estou aqui sendo bem simples para que o nosso telespectador possa entender. Que é importante. Que é o mais importante. Claro. E aí, o mediador, ele reúne uma série de capacidades, mas ele tem que ser de uma forma totalmente imparcial, não é verdade? Imparcial. Ele tem que tem aquela questão assim, eu tenho um amigo que ele é mediador, ele é ótimo, ele é excelente, eu posso trazê-lo para resolver o meu conflito? Se ele se sentir imparcial, mesmo conhecendo as partes, ele pode, doutor Cristiano. Se ele se colocar imparcial ali e usar as técnicas e tudo, ele pode. Uma coisa que eu acho bem interessante, eu vou tentar falar assim de uma forma bem assim didática, a mediação e a conciliação, elas têm umas pequenas diferenças relativamente à natureza do conflito. Tá. Quando as partes trazem um conflito e nós desejamos, e elas também desejam, que a relação delas perdure, escola, vizinhos, condomínio, sócios de uma empresa, que eles pretendem resolver aquele conflito. Pontual. Isso, e manter o relacionamento. E não se deteriorar. Isso. É indicado o quê? A mediação. A mediação. Que são técnicas onde o mediador ele vai interferir menos, ele não vai sugerir, ele vai usar algumas ferramentas.
Na conciliação, o conciliador ele já pode sugerir, que é o que tem acontecido nas conciliações do Sejusc. Isso. O conciliador ele pode sugerir. E aquilo dá uma dinâmica maior também, né? Então são diferençazinhas que às vezes a pessoa não entende, também não é obrigatório entender. E o mediador, ele não tem um tempo suficiente. É o tempo necessário para que haja uma solução daquele conflito. Sim, e se achar que aquilo está ficando esgotado e cansativo, nós reagendamos para outra vez. Há casos em que são necessárias 3, 4 sessões, a gente não E consegue pode-se resolver em mudar uma. a sessão. Não é necessário aquele local exclusivo, desde que as partes possam até eleger um outro lugar, não pode? No caso da Câmara, a gente faz lá na Câmara Na Câmara mesmo. tem que ser lá. Sim. Mas quando nós falamos em mediação, o mediador, Extrajudicial, né? extrajudicialmente, pode até se escolher um lugar. Pode. Né? O senhor pode trazer um mediador no seu escritório Sim. para fazer uma mediação com seus clientes. Os advogados precisam entender isso. Usar essas técnicas em prol da nossa classe, porque é uma forma de satisfazer o seu cliente, é uma forma de você conseguir mais rapidamente ter os seus honorários, não é? E o que é importante você colocar, nós falávamos isso um pouco antes de entrar no programa, a respeito do Sejus, que é onde você tem que ter efetivamente, em que pese a conciliação, que eu sei que existem cursos, e eu fiz também, né? Curso de capacitação de conciliação, mediação e arbitragem. Mas é importante que o advogado ele é insubstituível, é um princípio constitucional. Fala um pouco sobre essa importância disso. Só que o advogado ele tem que participar mais, ele tem que entender o que é essa grande ferramenta, eu diria até não é uma novidade, mas nós estamos a caminho, o que você falou, é o que vai tomar conta. Né? Fala um pouco a respeito dessa participação do advogado e como você vê essa. Inclusive nós na OAB, através da Comissão da Mediação e Arbitragem, presidida pela doutora Carmen Jane, estamos organizando um congresso de mediação justamente para sensibilizar o colega, tirar dúvidas, apresentar e fazer mesa de debates com quem defende e quem não defende. E é importante, o colega vai ser um impulsor desses métodos, eu entendo, doutor Cristiano, o advogado. Olha, tem aqui a participação. Eu queria ver a participação aqui da Maria Lúcia Vieira Rodrigues. Simone, mediação e arbitragem, temas fascinantes, é muito bom. Obrigada. Abordados. Manda aí um grande abraço para ela, está te dando os parabéns. Muito obrigada, Maria Lúcia. Fico muito feliz com a tua participação e com o seu elogio. Muito obrigada. Doutora Simone, vamos imaginar, tem uma decisão lá, pode ser mudado isso? Uma decisão, digamos, sentença arbitral? uma sentença arbitral. Como pode ser mudado isso? Quais as situações que pode ser mudada? Se isso cabe recurso? Como que funciona o procedimento jurídico disso? Tá. Nós temos a lei federal, né? Que foi discutida a constitucionalidade dessa lei federal e em 2002 o Supremo reconheceu a lei da mediação, da arbitragem, lei federal e constitucional, ok? A partir dali, o que antigamente era um laudo arbitral, virou uma sentença arbitral. Então, a decisão do árbitro, ao final do procedimento arbitral, é uma sentença arbitral. Tem o mesmo valor, o mesmo peso, a mesma validade da sentença judicial, tá? Reconhecido, pacífico, ok. Não há recurso da sentença arbitral. O que for julgado ali deve ser cumprido. Não há como recorrer. E isso no início do procedimento arbitral, as partes são totalmente... É feita a explicação, as partes assinam um compromisso arbitral, cientes de tudo isso, para ver se querem ou não participar desse procedimento. Uma vez prolatada, né, a sentença arbitral, e caso ela não seja cumprida, vai ter que ser levada para o judiciário para cumprir. Tá. E qual a vantagem disso, doutor Cristiano? A vantagem é que nós ultrapassamos todo o processo de conhecimento. Que bacana. Do judiciário. Né? Que maravilha. Aquela ação de conhecimento, o procedimento de conhecimento foi encurtado. Nós procuramos o judiciário, se o caso, para quê? Para executar aquela sentença arbitral. É um procedimento menos burocrático, né?
Sim. Muito menos burocrático, Muito mais mais célere. rapidez, mais célere. Que 180 hoje se dias. busca 180 dias. Para prolatar uma sentença arbitral. E ó, o que você disse, o Brasil ocupa hoje o 5º lugar em números de partes em novos casos e estatísticas anuais da Câmara de Comércio Internacional, entidade com maior volume de arbitragem em todo o mundo. Brasil, Então. 5º lugar. A qualidade da arbitragem, aqui traz esse valor, brasileira se destaca pelo fato de muitos de nossos árbitros possuem estatura e reputação internacional. Porque eu entendo como o árbitro, ele também responde civil e criminalmente pela sentença que ele prolata. Sim. E, inclusive, se houver algum vício, falha, né, no procedimento, ou vício, pode ser sujeito Hoje ele é a muito ser mais anulada. usado pelas empresas. Qual é hoje a demanda que existe em termos de contratuais? Empresas. A empresa hoje ela descobriu Sim. da importância Sim, de inserir a cláusula arbitral nos seus próprios contratos. Sim. E uma coisa muito importante também, doutor Cristiano, é como ainda há essa resistência à cláusula arbitral por ela ser vinculante, e as pessoas talvez não conhecerem muito, existe a possibilidade de você inserir no seu contrato uma cláusula de mediação. Entendeu? Interessante. Então, antes de você levar o conflito ou para a arbitragem ou para o judiciário, você submete o seu conflito a uma mediação. Entendi. Entendeu? Ah, Na Câmara, aí você pode escolher a Câmara ou a própria cláusula ali já elege a Câmara, que vai ser a nossa, nós elegemos a nossa Câmara, como é óbvio, né? Na nossa cláusula lá, a gente elege Sim. a nossa Câmara. Porque é uma Câmara que bem fidedigna, digamos assim, né? São 3 instituições muito fortes que compõem a Claro. nossa Câmara. Então, e é uma forma das partes irem, né, conhecendo já os métodos e quem sabe depois já não incluírem nos seus contratos a cláusula arbitral. muito bom. Vamos à participação. Miguel Negre, parabéns, Cristiano. Eu que parabenizo você pela condução e direção aqui da Rede Eco TV, juntamente com a Valéria. Parabéns aí, você aqui direto sempre comigo e me prestigiando. A Márcia, né? A Márcia, minha esposa, um grande beijo para você. Um grande beijo, dizendo Márcia. a excelente entrevista. Olha que maravilha. Muito bom. E aqui nós... você falou que tem algum recurso que cabe internamente ou não funciona dessa forma? Para que quem esteja assistindo, por exemplo, homologou internamente, cabe algum recurso? Não, né? Porque Não. então, É isso que é irrecorrível interessante, é mesmo. irrecorrível. O próximo passo, caso as partes não cumpram aquela sentença, o próximo passo vai ser o quê? Não, existe ali digamos assim, uns embargos para esclarecer algum ponto obscuro que sim, mas é o único recurso existente na sentença arbitral. O próximo passo, caso as partes não cumpram, o que é difícil, porque houve toda uma voluntariedade antes de participarem. Isso, exatamente. Não Muito é, interessante doutor isso. Cristiano? Houve uma participação efetiva delas e há uma satisfação no decorrer do procedimento, então é muito difícil, comprovam os estudos, que as partes não cumpram aquela sentença. Entendi. Contudo... E aí, como uma sentença arbitral ela é executada? É dentro da própria Câmara ou aí já vai para o judiciário? Aí leva para o judiciário. Tá. O judiciário, a gente já ultrapassa, já vai para o cumprimento da sentença. Entendi. Já vai para aquela fase do judiciário que é mais célere. E o juiz respeita, é uma sentença, uma decisão arbitral, e nem Sim. discute, Não, apenas é executa exatamente, com força de lei. Exatamente, é uma sentença Interessante. arbitral. E- Lei federal. Lei federal. E quando você provoca o judiciário em relação a uma sentença? Fala um pouco sobre isso e quando pode, se pode ou não. Como que... Se houver, digamos, as partes não concordam, ou uma das partes não vai concordar com aquilo que fez. Se provoca no judiciário, se houver alguma irregularidade, quando é isso, se é questão matéria de direito, quando cabe ou não. Então, a sentença arbitral, doutor Cristiano, ela é um título executivo judicial. Isso. Tal qual a sentença. Como no judiciário, quando uma sentença não é cumprida, qual é o próximo passo? Fazer cumpri-la. Sim. Né? Iniciar um processo de cumprimento de sentença. Tá. Da mesma forma, a gente trabalha a sentença arbitral. Sim. Leva para que o judiciário, através do seu poder de força, né, faça executar, que é o seu poder de mando que o juiz tem, faça executar aquela sentença arbitral. Não vai discutir mérito da sentença, nada disso. Ele vai mandar executar. Entendi.
O que foi acordado, Então, o que foi julgado se ali. você tem ali uma sentença arbitral, onde houve uma composição amigável, onde isso vai ser, na sentença você tem um acordo firmado, aí vamos dizer aí por 10 anos. Não cumprido, isso vai para o judiciário, para ser discutido a execução disso. Um contrato, olha, você vai me pagar isso em 5 anos, né? Não cumprido isso, aí vai para o judiciário para ser a execução da sentença dessa Não, parte. então, É isso que eu queria assim, entender. temos o contrato com a cláusula arbitral. Tá, aí foi lá. Surgiu um conflito ali. Tá. Precisam resolver. Podem ir no judiciário? Não, porque tem a cláusula arbitral, que é vinculante. Não, eu como digo disse. depois, aí é só execução. Aí só execução. Tá. Agora, caso eles levem para mediação ou para conciliação, ao invés da arbitragem, né, para que se surja um acordo, aí aquilo vai ser um título executivo extrajudicial. Se não for cumprido também, tem que levar para o judiciário. Tá. Mas o levar para o judiciário, como comprovam os estudos, é reduzido esse número, por conta do que eu estou dizendo. As partes elegem esse método, elas elegem resolver o conflito delas por esses métodos, por essa forma. Então, acabam acatando, ficam satisfeitas com a sentença arbitral, bem como ficam satisfeitas com o acordo que firmaram lá, pela mediação ou pela conciliação. E esse árbitro, vamos falar um pouco da capacitação desse árbitro. Como é que funciona essa capacitação, Então, a história desse árbitro, qual é a formação dele? O árbitro, não há uma obrigatoriedade de um curso capacitante para o árbitro, assim como há para o conciliador e mediador judicial. Tá. Não há. O que precisa para ser um bom árbitro? Primeiro tem que ser um conhecedor assim minucioso da lei, né? Tá. Da lei, de tudo, que concerne a doutrina, tudo que concerne a arbitragem. O direito comparado, porque ele vai ser eleito também como ele vai julgar aquilo. Se ele vai usar da equidade, do direito comparado, do direito nacional, do direito do exterior. Internacional. Tudo isso vai ser combinado com as partes antes do procedimento. E para ele ser um bom árbitro, além isso que eu já falei, ele deve ser especialista em alguma matéria, que vai ser o diferencial para ele ser escolhido como árbitro. Então, se você tiver uma lide de uma questão médica, que maravilha que se você tiver um médico que seja o seu árbitro, que seja conhecedor da lei da arbitragem, que seja conhecedor de tudo que envolve arbitragem e, além do que, ter o conhecimento específico da questão médica que se estabeleceu ali. É uma maravilha. Você pode até suprimir a necessidade de ter um perito. Interessante. Que já é uma economia processual. Então, hoje você doutor acha Cristiano. qual a possibilidade, digamos, de num contrato de cirurgia plástica se levar para a arbitragem, desde que fique estabelecido isso? Sim, sim. Pode ser colocado. No próprio contrato que eles firmam, né, a clínica com o paciente, colocar a cláusula da arbitragem. Vinculante ali. Vinculante. E aí, acontecendo qualquer coisa, leva-se para a arbitragem. Interessante, muito interessante. Sim. Porque hoje, aquilo que você falou, isso é importantíssimo, informar a sociedade de quase tudo pode ser levado, né? Excetuando direitos do adolescente, da criança, é óbvio que você tem os indisponíveis que se diz. Mas fora isso, na sua grande maioria, né? Sim. Até no contrato de locação. Sim, muito. É o que mais usado. Contrato de locação, Fala, revisão de então, aluguel, traz aí alguma ação coisa de despejo. Tudo. Claro, você pode. Tem um problema com o seu inquilino. Inclusive, nós temos o convênio com o Cresce, do ABCDMR, Que bacana. né? E que já utilizam a nossa cláusula arbitral e a nossa cláusula de mediação nos contratos que eles firmam, o Cresce. São caminhos aí de divulgar que a gente tem usado. Entendi. Então, você coloca no contrato do locador com o locatário a cláusula arbitral e qualquer conflito originário daquele contrato, não pagou aluguel, precisa desocupar o imóvel, qualquer coisa. Tá, por que eu fiz essa provocação? Eu achei muito interessante a questão do contrato de cirurgia plástica hoje, que é muito discutido. Se você interessante isso. Se você colocar isso numa cláusula vinculante no contrato, como funciona? Eu tenho que procurar, eu ofendido, que me sinto ofendido, ou que sou em tese ali, e não concordo com uma prestação de serviço satisfatória, que é muito comum isso. Aí eu levo isso para a Câmara de Arbitragem? Leva. Aí na Câmara de Arbitragem, essa é a grande pergunta.
como vai funcionar isso? Eu vou ter um advogado ou não? Não, nós na Câmara não temos advogado. Nós Isso, temos, fala sobre isso. Nós temos os especialistas, que são todos capacitados pelo CNJ, treinados pela OAB, treinados pela CISA. A gente preza muito pela excelência do especialista que está ali. É uma equipe multidisciplinar, o que é interessante. Tá. Então, não são só advogados. Tem pessoas da área de exatas, tem psicólogos, tem professores. Né? Então, é bacana também essa equipe, essa oxigenação que dá Aí na você equipe. tem. Aí como é que você traz isso para que seja um julgamento? Não havendo. Você vai passar pelo processo da conciliação. Primeiro você chega... Tenta uma conciliação? Sim, aí o início do processo arbitral é feito uma conciliação com o próprio árbitro. A exemplo do que acontecia com A o juiz. durabilidade dessa audiência é quanto tempo? Dessa primeira fase, você sabe? Né? Então, o processo todo ele tem que se findar em 180 dias. Isso. É Né? isso que eu quero Ele tem trazer, que começar... essa celeridade para que o telespectador O entenda. termo inicial e o termo final tem que estar compreendido em 180 dias. Há situações mais complexas, que requer mais provas, perícia, e que pode acontecer de esse prazo precisar ser estendido. Tá. Aí o árbitro, em concordância com as partes, né, faz um documento ali, onde todos concordam que em vez de 180 dias vai dilatar um pouquinho mais para interesse de todos. Precisa de uma prova que requer um pouco mais de tempo, então... Mas isso tudo são exceções. O que a gente tem é 180 dias para prolatar a sentença arbitral. E aí eu posso trazer... Que é pouco, não? É pouco. Eu Pois posso... é. Não, muito célere. Muito Se célere. você for levar isso para o judiciário comum, Então. com o excesso de processos hoje que tem o nosso judiciário brasileiro, realmente... Sabe o que é importante também? A informalidade que se tem com esses métodos. O que torna também as partes mais participativas. Então, e aí vamos chegar nisso para que a gente possa entender na prática, para o telespectador. E tem até colegas que não entendem isso. Eu não estou aqui Lógico, porque não é sim. especialista, né? Então eu não estou aqui, é importante. Aí o árbitro vai dar uma decisão baseado nos elementos que foram levados. Nas provas, E esse nas árbitro, testemunhas. ele será ali, ele que vai colocar o mediador, vai ter o conciliador dele, o mediador, estipulado pela Câmara, é isso? Não. A arbitragem, doutor Cristiano, ele segue um processo como no judiciário. Vai ter o árbitro, vão ter as partes e gostamos muito, queremos e desejamos que tenham os advogados. Né? Não é uma obrigação, mas ter os advogados. E o processo, o procedimento ali segue como no judiciário. Primeira parte, uma conciliação, né, que é feito pelo próprio árbitro, ou se ele achar que precisa, ele chama o conciliador ali da Câmara. Frutífera, ok, faço o termo, terminou. Infrutífera, segue, como no judiciário. Audiência de instrução, oitiva das partes, oitiva das E testemunhas. uma Se elaboração o mais caso, detalhada de perícia. perícia. Então, de perícia. Quem nomeia essa perícia? Esse já é as partes que vão assumir o pagamento dessa perícia? Sim, nós temos 3 peritos hoje lá na Câmara. E eles representam o quê? Qual tipo de Tá, perícia? um é da área de engenharia, a outra é a área de contabilidade e o outro da área imobiliária. São peritos que estão lá escritos e podem ser indicados pelas partes, né, havendo a necessidade. Quando o árbitro é um especialista daquela matéria, às vezes não há necessidade de você ter um perito. Mas havendo necessidade, nós temos lá à disposição com os currículos dos peritos. Mas também podem as partes, sempre em comum acordo, eleger um outro perito. Não Qual tem é o problema. custo disso? Se é um custo menor para as partes envolvidas, em todos os sentidos. É sério e tem um custo menor? Nós trabalhamos lá na Câmara com um percentual sobre o valor da causa. Tá, é interessante explicar isso. Assim. Então, independentemente se as partes decidem pela mediação, Tá. não importa se teremos que fazer uma sessão, 2 ou 3, vai ser sempre um percentual fixo sobre o valor da causa. Tá. E, inicialmente, nós temos uma taxa, né, pequena, simbólica, para dar início ao procedimento. Para suprir a parte de correio, papel, essas Claro. coisas, a questão administrativa de logística vai para o início do procedimento em si. Então, assim, no judiciário nós também temos as custas. Sim, não, quanto a isso, eu acho isso muito bom, porque é um acesso que você tem de uma solução de conflito, muito mais eficaz, num tempo mais célere. E aí, a questão, novamente, que eu digo, você, hoje, aí o árbitro, ele tem ali, ele que vai ouvir as partes, Sim.
Ele que vai presidir todo o processo. Ele vai ouvir as partes. Isso tudo vai ter que durar 180 dias para terminar. Tem um contraditório? Tudo igualzinho, tudo. E se o advogado quiser participar, digamos, uma representatividade de um advogado, ele quer ingressar, tem que ter, aí que você falou, eu quero que está esclarecido para os colegas, ele pode se valer da Câmara Arbitral, não somente com uma cláusula específica contratual, mas ele pode se valer da Câmara Arbitral em outros casos. Claro, claro. Isso Então, que é importante eu tenho um esclarecer. contrato que não tem a cláusula arbitral. Mas eu gostaria, aí tem um conflito. Eu gostaria de submeter a arbitragem. Então, eu procuro uma Câmara, eu, advogado ou parte, né? Tá. Procuro a Câmara, explico a minha situação para a Câmara vai fazer o quê? Vai convidar a outra parte, que ele está dizendo do conflito, para vir à Câmara e para ver se ela concorda e resolver aquele conflito pela arbitragem. Se ela falar que concorda, é feito um documento chamado compromisso arbitral. Tá. E aí se estipula tudo, quem vai ser o árbitro, como vai ser o julgamento, qual idioma que vai ser prolatada a sentença, porque nós não podemos ficar assim restritos a só, né, Brasil. A arbitragem às vezes acontece com empresas brasileiras Isso. e, né, estrangeiras. Então tudo Ele isso tem valor internacional. sim, e tudo isso é acordado entre as partes, acordado, voluntariedade, através desse documento. Qual hoje o índice de resultados positivos? Em termos, você tem isso de estatística de resultados positivos? Olha, outro dia até no Sejusc colocaram que as conciliações estão na faixa de 70% a 80%, doutor Cristiano. Os acordos que estão acontecendo nos processos do Sejusc estão beirando 70% a 80%. Eu fiquei muito feliz, porque eu também sou conciliadora do Sejusc. Sim. E fiquei muito feliz, porque por isso que eu digo, é um caminho sem volta. A gente vai, divulga, trabalha e tudo e vê que o resultado aparece. Vamos à participação aqui. Paulo César Zampol, boa entrevista, Cristiano, e um grande abraço para você, meu amigo. Obrigado por você estar comigo. O Gabriel Pitassi, doutor Gabriel, que esteve comigo aqui, excelente entrevista, nobre amigo, doutor Cristiano. Um grande abraço para você, um abraço também aí para todos os colegas da advocacia do seu escritório. Então, dentro desse índice é maravilhoso. Hoje, aquilo que existe uma grande, eu diria isso, nós falamos de informação. Você acha que falta hoje informação em termos para toda a sociedade, em termos do que é a conciliação, a mediação e a arbitragem? Acho que falta. O que você acha que os meios de divulgação deveriam colocar isso com mais clareza, né? Deveria. Eu acho o próprio fórum ali no juizado especial. O que a gente tem recebido bastante na Câmara também são pessoas que vêm do juizado especial, a pessoa que vem do PROCON, pessoas que vêm do Sejusc, que eles mandam para a Câmara também. E uma coisa muito interessante. Mas a divulgação, eu acho que precisamos. E uma coisa mais. interessante, né? A gente tem que esclarecer um programa que tem esse dever e essa função. É óbvio que quando nós falamos da CIS e falamos da ordem, não precisa nem discutir a credibilidade do nome que está à frente, né, dessas duas instituições. Mas é importante nós esclarecermos que não existe só essa Câmara Arbitral. E tem que se procurar câmaras arbitrais também. Fidedignas. É isso que é importante nós esclarecermos. Muitas fecharam, né, doutor Cristiano? Muitas fecharam. Muitas fecharam porque muitas, assim, se autodenominaram tribunais. Tribunais arbitrais, E, com símbolos judiciais, né? e sem julgar, sem criticar, mas eu acho que foi, assim, um entendimento, assim, confuso, né? Então, gerou essas coisas, assim, que, infelizmente, muitas câmaras tiveram que fechar. Hoje, e você fala isso, e existe até, quando você fala isso, nós temos que falar para o advogado e para o colega, que é uma nova vertente de trabalho, não somente para que você tenha uma solução rápida de conflito, mas você pode estabelecer uma carreira, é aquilo que você falou, né? Você pode se tornar um árbitro, você pode se tornar um mediador. Excelente. Doutor Cristiano, inclusive... Fala um pouco sobre isso. Sim, para o colega. Tá. Utilizar a Câmara, claro, já Sim. estamos falando exaustivamente disso aqui, mas assim, você pode, no seu escritório, né, havendo uma situação que pede uma sessão de mediação, uma sessão de conciliação, você pode contratar um conciliador ou um mediador, né? E isso mas por que eu vou fazer isso se eu sou advogado? Tá bem, você é advogado, mas você pode não ter as técnicas e não vai ter as técnicas que o mediador e o conciliador desenvolveu. Aquilo. E
contratando um mediador ou conciliador, ele vai resolver o seu conflito e aí você vai pegar aquele documento, que vai ser um título executivo extrajudicial, e vai fazer a sua parte judicial. Vai levar para o judiciário, né? E vai homologar o que quer que seja, ou não, ou deixar ali o acordo para futuramente homologar, se preciso for. E é uma forma do advogado garantir, além de satisfazer o cliente dele, porque vai ser rápido tudo, ele garante os honorários dele. A gente pretende trabalhar isso bastante nesse congresso. Eu acho isso bacana, esse congresso vai trazer aí uma boa visibilidade e o mais importante é informação para a classe. Eu acho que a classe ela precisa de ter informação de todos os segmentos, de todo o segmento jurídico. Eu acho que isso vai ser fundamental, maravilhoso, histórico isso. Eu sei que tudo que é feito pelas tuas mãos, né? Pela tua experiência, pelo teu carinho que você faz com muita dedicação e também feito a quatro mãos, né? Colaboração de outros colegas, que eu falo quatro mãos aqui. Sim. E terá. E, aliás, falando disso... Contamos com o seu programa também para divulgar. Pode ter certeza disso. Oportunamente. E nós vamos falar sobre isso, sim. E, aliás, já tem data marcada para isso? Sim, salvo engano, setembro. Em setembro. Mas vamos confirmar. Isso tem uma duração, uma semana, 30 dias? Como vai ser? Não, acho que vai ser uma coisa assim, para não ficar exaustivo, acho que vai ser uma coisa entre 1 e 2 dias. Tá ótimo. De congresso, Muito bacana. Assim, ser bem objetivo, tentar ser pontual nas questões assim que estimulem o advogado, primeiro a ir ao congresso e estimular a usar mesmo, né? A gente tá procurando o doutor Cristiano Souza, que é e a doutora Carmen Jane, eles estão bolando aí um formato assim bem... que vai agradar, eu acho, o importante colega, é aquilo lá. Que vai instigá-lo a ir ao congresso. Para entender aquilo lá, eu acho isso fundamental. Então, bacana, pode contar comigo. Agora, a tua trajetória, nós não podemos deixar de você passar por aqui e falar da tua trajetória dentro da ordem, né? Você presidiu várias comissões, né, da Ordem dos Advogados, inclusive presidiu também uma comissão super importante, que era das comissões. Sim, era uma coordenação, né? Era coordenadora das comissões setoriais. É lógico que se nós falarmos em termos de história de advocacia, nós começamos a advogar cedo, né? Nós formamos com 15 anos. Não quero falar nem o tempo que nós temos, né? Não venha com essa história de decano, doutor Cristiano. Isso, não. Eu não sou decano, né? Não. Mas eu acho isso legal. Agora, a pergunta que eu te faço... Já passei pela diretoria de comunicação também. Então, você já foi diretora de comunicação, você traz na sua esteira e uma carreira, uma grande contribuição para a nossa ordem. Isso é fundamental. E eu acho que é aquilo lá. Eu acho que você está exatamente onde você merece estar. Porque todos nós chegamos no seu devido tempo aonde por uma trajetória e por uma história. Mas o que eu quero te fazer uma pergunta aqui e te dizer o seguinte. Nessa evolução da advocacia, você acha que a nossa advocacia evoluiu? Eu não falo de capacidade, mas eu digo de informação, né? Nós saímos de um mundo analógico para o digital. Você acha que a nossa classe, eu digo o advogado, o profissional, sofreu isso na sua trajetória? Principalmente essa dicotomia que nós sofremos. Fala um pouco disso. Nossa. Eu acho assim, quando surgiu o processo digital, até nós que não somos decanos... É verdade, não somos. Ficamos assim, nossa, como é que vai ser agora, né? Isso aí, estamos a falar o quê? 2012? 2013, que começou, né? E hoje, eu acho assim, a graça da natureza humana é nós nos adaptarmos a tudo. Né? A resiliência, né? Essa capacidade que o ser humano tem de se moldar e, graças a Deus, a gente espera que seja sempre a melhor. Hoje, quando nós temos ainda aqueles processos físicos, né? Nós falamos assim, poxa vida, eu tenho que ir ao fórum, tenho que ir ao cartório, tenho que fazer carga, né? E a gente acha uma delícia trabalhar no processo digital. E você sabe que é exatamente isso que eu falava. Antigamente você tinha que distribuir uma ação, vamos imaginar, em Pinheiros, né? E aí você tinha que atravessar todinho São Paulo, até em outros fóruns, e hoje é o que você falou, né? E você estranha, né? Quando você fala hoje no mundo físico. Né? Estranha. Não, e também a mobilidade, né? O advogado hoje pode, se ele tiver que fazer uma viagem para o exterior, ele leva o computador dele, né? Ele tem lá o token, tudo, ele pode gerenciar, ele pode peticionar os processos digitais. É uma vantagem, sim. Agora, o que eu sinto, e eu acho que é algo que a ordem está sensibilizada também precisa,
nós precisamos valorizar mais o colega, né, doutor? Exatamente. Né? Uma campanha de valorização do De advogado. resgate do advogado. É. Eu digo resgate dessa valorização, Sim, né? sim. Porque eu acho que nós... Tanto frente aos sejusques, frente aos cartórios, né, dos procedimentos extrajudiciais que acontecem nos cartórios. Eu acho que precisa ter uma fiscalização, precisa valorizar o advogado nesse sentido. E aí nós temos a ordem, né, que é a nossa mãe, né? Que é a nossa mãe, é a nossa grande instituição e a gente se sente honrado. Mas falando sobre isso, nós estamos chegando no final, temos apenas 3 minutos. Você vê que bate-papo gostoso, voou. Eu queria que você falasse a respeito da sua participação no programa. Para mim é uma grande alegria, como eu disse de início, uma grande honra recebê-la. Eu sei da sua grande história e contribuição que você tem dado para a Ordem dos Advogados. Isso só nos tem dignificado. E eu não posso deixar nessa oportunidade, reconhecer esse trabalho seu, né, profissional que você desenvolve, pela sua qualidade, pela sua dedicação como colega. Então é isso que, desde já faço aqui as minhas considerações a você e eu deixo para você o final, para que você fale a respeito e encerre. Doutor Cristiano, assim como minhas palavras iniciais, eu me sinto muito honrada cada vez que eu venho no seu programa, além de me considerar sua amiga, por tudo que a gente tem passado na ordem, né, o estreitamento das relações. Eu acho assim, o trabalho que você desenvolve aqui é um trabalho bem bacana, chega às pessoas, didático. Eu acho que você traz aqui pessoas que levam a informação, não é? Então, está de parabéns com relação a isso. Tem uma carreira brilhante como advogado também. Só teço elogios a você, Cristiano. Muito obrigada. Estar aqui, mais uma vez, para mim é muito bom. Obrigada. Olha, um grande beijo para você. Com Muito todo obrigada, carinho. Obrigado pela sua participação. O nosso programa está de portas abertas para você. E esse congresso aqui nós vamos falar, sim, com certeza. E eu quero que você fale a respeito disso, tá? Muito obrigada. Um grande abraço a todos. Eu quero agradecer a você que esteve comigo. O programa é maravilhoso, gostoso, bate-papo, passa rápido. Eu sei que você não se cansa. Então, obrigado pela sua participação. Você vai ficar conosco na grade aí do nosso programa pela Rede Eco TV. Você já acompanha nessa madrugada aí. Às vezes eu estou acordado, ligo lá, já está passando. No sábado, oficialmente, nós já estamos aqui por volta das 22 horas. No domingo passou o programa, era 16 horas, maravilhoso. Um grande abraço, obrigado a toda a direção da Eco TV pela força que tem dado a este programa. E eu quero agradecer a vocês, porque são vocês que fazem esse programa. Vocês, advogados, advogadas, a sociedade andreense e todo o ABC. Um forte abraço e um grande beijo e até o próximo programa.